Ó, o Muricy falou disso, né? Do trabalho do Rogério Ceni. E ele diz também que o ambiente é normal. Tem isso também, né? Porque muitas vezes se cria crise onde não tem. Todo time de futebol tem vaidade, todo time de futebol tem grupinho, todo. Não é que tem, são grupos que não se gostam, não. São grupos que se identificam mais. Tem os casados, tem os solteiros, tem a molecada. Todo grupo. Agora, o Muricy, ele chama atenção pra isso. Que ele já viu o time com muito mais problema que o São Paulo, que ele foi campeão, mas que se estava bem no campo. Então, ele comprando esse barulho, não é porque teve uma briga com o Marcos Paulo, provavelmente ele falou por isso, que o clima é ruim. E sobre a questão do São Paulo, né, do Muricy, teve o que aconteceu, né, de acordo com todas as informações, foi uma cobrança forte do Rogério no Marcos Paulo por uma situação específica. O jogador não estava contente porque não está sendo aproveitado, aí é outra discussão, se devia ser, se não devia, mas o técnico não estava aproveitando porque o técnico tem as ideias dele e o jogador não estava se encaixando no que o técnico queria. E o jogador fez a crítica lá, ou ironizou, ou curtiu coisas na rede social, o Rogério não gostou e teve uma cobrança forte e realmente isso, ao que tudo indica, desagradou alguns jogadores, acham que ele passou do ponto ali. Isso pode ter alguma consequência depois? Até pode, mas eu acho que em algum momento chegaram a misturar um pouco as coisas, de que não, o São Paulo não está ganhando porque o clima não é bom. Isso eu já não concordo. Acho que o São Paulo, o que ele fez esse ano de bom ou de ruim é pelo que o time está apresentando. Aí a gente pode discutir vários motivos, pode falar do trabalho do técnico, pode falar dos jogadores, pode falar das contusões, que é um fator importante do São Paulo no ano, mas eu não acho que o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa ou perdeu para o São Bernardo, enfim, porque o clima não é bom. Eu acho que foi pelo time em campo. Aí a gente pode discutir o time em campo, o que é, se o Rogério podia fazer mais, se os jogadores poderiam ser melhores, a questão, se tivesse mais com um time mais inteiro, se tivesse mais jogadores à disposição, não tantos machucados, se o time poderia fazer uma campanha melhor, mas eu acho que teve um momento pontual. E claro que tem gente no grupo que não deve gostar do técnico, mas isso é normal. Mas não acho que o desempenho no Paulista tem a ver com isso. Eu acho que foi um dia que daqui pra frente pode até ter alguma coisa mais pra frente. Não tem a ver com o clima, né, do vestiário. São Paulo perdeu na bola mesmo. Aí a gente pode discutir por que perdeu na bola, por que o time não joga bem, se é por causa do treinador, se é por causa dos jogadores, se é uma mistura, se é porque tem muita gente machucada. Mas São Paulo perdeu na bola, não tem nada a ver com isso. Ô Pilhado, eu conheço o Muricy desde que nós dois éramos bem crianças. É verdade, desde bem novinho eu conheço o Muricy. Meu Deus, então é bastante tempo, hein? Bastante tempo. E eu conheço o perfil do Muricy. O Muricy, ele não é o chefe do Rogério Ceni. Ele faz parte de um grupo de apoio ao Rogério Ceni. Portanto, o Rogério só vai se reportar ao Rogério se ele for consultado. É como se fosse uma consultoria. Ele está lá à disposição para uma consultoria, para um auxílio, para aquilo que for necessário. Ele não vai chegar no Rogério e tirar satisfações, pedir explicações. Não é essa a função dele, pelo que eu sei. Tanto que quando houve essa briga aí, essa confusão aí entre os jogadores e o Rogério com o Marcos Paulo, os jogadores, os líderes do grupo teriam ido diretamente para a sala do presidente Júlio Casares, dizendo que eles não gostaram da situação. Se fosse o Muricy, o imediato chefe, eles iriam para a sala do Muricy. Então o Muricy, ele não se intromete quando ele não é consultado. E o Rogério, ele não tem por perfil essa coisa de ficar consultando muita gente. Ele tem um auxiliar técnico, que ele consulta bastante, que ele conversa bastante. E no mais, as pessoas que estão lá, claro, conversa, troca ideias, mas sem uma espécie de consultoria. Então o Muricy, ele não se mete e não tem que se meter mesmo no trabalho diretamente do Rogério. Se o Rogério consultar por alguma situação, ele vai dar essa consultoria. Se não consultar, tá tudo bem também. Nem o Rogério tem obrigação de consultá-lo, nem ele tem obrigação de tirar essa situação do Rogério. É bem por aí que o negócio funciona. Mas o Muricy tá lá, tá vendo que o cara trabalha muito, que o cara faz as coisas do jeito dele, que talvez não fosse o jeito do Muricy. Talvez, não sei. Mas não, então é importante ficar isso claro. O Muricy não é chefe do Rogério, ele é de um grupo a ser consultado, mas a consultoria ou não passa pelo Rogério, não pelo Muricy. Ele não vai meter o bedelho lá. É isso, é assim que a coisa funciona. O Zete trabalha na base do São Paulo e faz um trabalho, obviamente, específico para goleiros da base. Aí eu encontrei o Zete num evento,
enfim, ele é um cara muito bacana. A transmissão de Casa Pia e Santa Clara. Não, não, mas era um evento. Foi até um evento bacana, um pouquinho antes da Copa do Mundo, mas eu já cheguei a trabalhar com o Zé, falava em jogos muito ruins, inclusive, aí de campeonato italiano e tal. O pessoal parece que mira. Como é que você consegue? Ontem teve Caldense e Patrocinense. Não conta isso pra ninguém, não, Bruno. Aí. Você fez esse jogo também? Flávio, eu fiz. 15 minutos de acréscimo depois. Então. Mas um deles jogou desfalcado do Bruno Henrique. Do Jorge Henrique. Enfim, Jorge Henrique foi expulso. Mas eu falei, Zete, o Rogério te ouve. Era herói, valente. Eu falei, escuta, o Rogério te ouve, você liga lá pro Rogério de vez em quando para falar, olha, esse goleiro tá evoluindo bem, se não tá e tal, indicar alguém. Ele falou, não, eu tô lá, eu trabalho com os meninos, né? A gente observa como é que tá a evolução deles, dá lá uma sugestão ou outra, mas assim, eu vou falar se o Rogério me perguntar. Eu não vou pegar o telefone e falar, Rogério, esse cara aqui tá bom, aproveita ele. Mas isso não é errado? Não é assim que funciona. Eu acho errado. Mas é errado. Se o cara trabalhar com todos os goleiros todo dia, ele pode falar pro Rogério. Ele pode falar, esse aqui tá melhor. Cabe a Rogério escutar ou não. Não, sabe o que é? Depende muito do perfil de cada um. O Rogério, ele trabalha de uma maneira que ele tem o comando e ele... Autoritário. Não é autoritário, é a maneira do cara trabalhar. Ele tem tem algumas pessoas que elas são mais de delegar. E outras pessoas que são mais de centralizar, mas não existe um movimento certo ou errado nesse sentido. Normalmente os treinadores, eles têm que ter um certo autoritarismo, entre aspas, para até se impor mesmo. Muitos são até contrários à parte psicológica extra por causa disso. Eu quero ser também o psicólogo do grupo. E eu acho que as pessoas respeitam até pelo temperamento do treinador. Chegar no cara é uma coisa bem complicada, não é simples, né? Porque o cara tem uma responsabilidade enorme. Depois ele não pode chegar e falar assim, olha, sabe esse goleiro aí que falhou? Foi o Zete que me indicou. Coisas do tipo, sabe? Então ainda mais, por exemplo, contratação. Se você não pedir para que alguém te indique e o cara vem e te indica, já fica uma série de... por que será que o cara tem esse interesse? Sabe, é uma coisa bem complicada, é difícil. A responsabilidade... Você falou isso, Flávio, e tem uma declaração dele que deixa isso bem claro. Do Muricy. Essa que a gente vai botar agora, pode botar aí, Kaique, a segunda, eu vou ler até do meio para não ficar tão grande, que ele diz, ele quer muito vencer, se cobra ao máximo. Falei com ele por 40 minutos depois da derrota na final da Sul-Americana. Só eu e ele, o Muricy falando dele e do Rogério Ceni. Falei que dói, mas que passa, que serve de aprendizado. Ele sabe que pode contar comigo. Olha o que você falou aí, ó. Mas aqui eu sou um coordenador, não sou um ex-treinador. Não quero atrapalhar, dar pitaco. Uma opinião minha pode gerar problemas. Então, tenho muito cuidado na hora de falar e agir para eu ser um auxílio, não um problema. Eu não tinha lido isso aí, mas eu conheço o perfil do Muricy. Ele não quer dar... Sabe? E é até como um ex-técnico, né? Dele perceber que às vezes quando alguém se mete, o cara não gosta. É isso mesmo. Que ele fala para evitar problema. Você vai fazer um programa, você tem 2 perfis. Eu vou fazer do meu jeito e acabou. Ou eu vou colocar pro pessoal para todo mundo dar a sua opinião. Cada um tem o seu jeito, não tem jeito certo ou errado. É maneira o time de futebol de São Paulo é comandado pelo Rogério Ceni. Ele é quase o presidente do futebol. Coisa boa, o que acontece de bom, de ruim, que a escalação, você achou a escalação boa ou a escalação ruim? Foi o Rogério que fez a escalação. Ninguém se meteu, foi ele com os auxiliares que ele escolheu, são os auxiliares dele, que ele trouxe, o Embert, né, o Charles Embert, que é o francês, tem mais um rapaz que chegou há pouco tempo também, que ele trouxe. Então, é o Rogério que toma as decisões. É claro que ele está num clube que tem problemas financeiros, então as contratações, muitas vezes ele também é cobrado por isso, e claro que ele participa, mas muitas vezes as contratações ele queria um outro nome e o clube não teve condição de contratar. Aí tá, já que não dá para trazer esse, vamos nesse. Então, onde acaba as contratações que às vezes parece que ele escolheu ele escolheu assim... tinha umas outras opções. O São Paulo não podia trazer, tá, então eu preciso de um cara aqui, já que não dá para trazer nem esse, vamos nesse. Mas a escalação, quem vai jogar, quem não vai, esquema tático, o Rogério Ceni, isso ninguém se mete, isso aí tudo responsabilidade dele. Eu acho correto também, você vai sobrar para ele, velho, não dá para você chegar no... Já pensou que ridículo o treinador numa coletiva falar assim, nós perdemos, sabe como é que é? Também, o Muricy falou para eu colocar tal jogador. Poxa, o Altair Ramos falou assim, o Milton Cruz, não existe isso. É uma coisa que muitos contestam. O Luciano jogando mais atrás. É uma decisão do Rogério, boa ou ruim.
É ele que decidiu. Sei lá, vai jogar o Galopo de centroavante, como jogou. É uma decisão dele. E acabou. E ninguém se mete. Mesmo quando no jogo ele consulta o auxiliar, a decisão é dele. É dele. Ele pode até ouvir o cara, o que você pensa, mas você decide. Eu sou meio assim, eu consulto muita gente para fazer um monte de coisa, mas eu decido a minha vida. Eu acho que todo mundo é um pouco. Ah, tu é autoritário? Como é que é? Você é então um cara centralizador. Você chega a consultar. Você não tem grupo, você não é um cara de time. Eu sempre percebi isso. Pelo seu comportamento, eu sempre percebi que você não é um cara de time. Vou dizer o que o time se dane, cara. Eu vou jogar o meu jogo. Eu quero fazer gol. Sabe o Túlio Maravilha? O Romário? Joga em mim que eu faço gol, velho. Você não consulta o Bruno, por exemplo? Você não consulta o Bruno pra ver o que você vai falar? Não, pergunta. Consultar o Bruno pra alguma coisa? Consulta você. Você vai ver o que vai acontecer com você. Olha aí, ó. Eu conheço o Bruno. Diante de todo esse egoísmo, dessa falta de companheirismo, autoritarismo, desse autoritarismo centralista, um cara centralizador. Consulta. Então, a gente vai... Consulta o Bruno. Então, ó, e seguimos falando aí do Muricy, né? Porque essa declaração dele aqui, eu achei muito boa, porque tem... ele falou sobre algumas pessoas que questionam, o Muricy não tá fazendo nada lá no São Paulo. E aí o Muricy deu essa resposta e que ele deu aí exemplos que mostram que ele deve sim fazer bastante coisa lá. Eu não sei. Mas, ó, vamos colocar aí a arte. Ele diz, queria eu não fazer nada. Se eu quisesse não fazer nada, poderia me aposentar e ficar na praia em Riviera. Ter uma rotina mais tranquila como comentarista no Sport TV, entrando ao vivo da minha varanda. Recebi muitos convites. O Tite foi até minha casa me chamar para trabalhar com eles na Copa do Mundo. Tive outras propostas, mas fiquei no São Paulo. Porque o São Paulo é a minha vida, é a minha paixão. Por causa da saúde não sou mais técnico, mas ainda tenho essa paixão e sei que posso ajudar. Sei que sou importante. Eu trabalho muito, só que eu não apareço, né? Aí pode parecer que não sou importante. Olha aí, ó, é um desabafo e é verdade. O cara foi chamado para a seleção brasileira e não foi. E quem conhece minimamente o Muricy sabe que é tudo isso. A gente que tem, eu diria, o privilégio de conhecer mais o Muricy dentro e fora de campo é exatamente essa história, assim... E aí eu vi algumas críticas a respeito dessa declaração dele. Pô, não precisava falar isso. Não precisava porque está sendo criticado para mim de uma maneira injusta. Até porque no futebol, a função que ele mais ou menos exerce, e quando eu falo mais ou menos, que a gente não sabe exatamente todas as atribuições, né, de um clube, né? Porque uma das coisas que tem no futebol há muito tempo, e o Flávio também sabe muito melhor que a gente, é quando você, esse aqui é o novo diretor, coordenador, gestor, gerente, CEO, muda o nome, mas a função é mais ou menos a mesma coisa sempre, né? No caso do Muricy, o que ele tem de conhecimento de casa e de causa, e não só do São Paulo Futebol Clube, mas de futebol mesmo, né? Pô, é um cara aí com a história, com a identidade, a afinidade que ele tem, a história como atleta, a história como treinador do São Paulo, um dos maiores da história do São Paulo como treinador, um ótimo atleta que só não teve uma carreira mais longeva ou mais qualificada pelos problemas no joelho nos anos 70, que realmente reduziam a capacidade técnica de um jogador como o Muricy, que era muito bom jogador. Não precisaria discutir, mas de novo você fica essa coisa meio midiática. Se o CEO, o gerente, o diretor de futebol, o executivo de futebol aparece muito, né? Mas, esse é o bom, tal, não sei o que lá. Mas a função do cara não é só ficar contratando jogador, é um monte de coisa. A gente não sabe, aliás, uma frase que ele fala, eu falo também há muito tempo, a gente não sabe nem 1% do que acontece. Mas na dúvida, por toda a história e pelo caráter do Muricy, é evidente que ele está trabalhando dentro do possível. Agora, tem condições financeiras para fazer muito mais do que tem feito? Não. Né? Tanto é que o São Paulo trouxe o Raí, né? O Raí Ramos, lateral direito, com 28 anos, né? Se notabilizou no campeonato por um belo gol, com uma falha do Cássio também. Uma posição muito carente do São Paulo, porque tem um moleque que é muito bom, que é o Moreira, mas passou por uma operação... Maurão, vou te interromper porque a gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan. Deixa eu voltar, calma aí. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, devolvendo a palavra para Mauro Betti. Vaiaram o Olha, ele é vaiado, mas isso eu defendo o pilhado. Você vê, né? Você sacaneia o pilhado, ele não tem o que fazer, cara. Vai fazer o quê? Mas que tem. Você já viu quando o Pedro Marques fala na boa, ó, estamos de volta. Ele faz, de volta. Faz aquele carnaval Siqueira, né? Falo mesmo. Aqui temos Siqueira Júnior, que ele me chama. Aqui temos Marcos Nanini, que é ele. Aqui temos Cajuru, que é ele. E aqui temos Velho Gagá Patético, que também é ele. Temos tudo aqui no Bate-Pronto. Todo respeito. São velhofóbicos. Você não vai falar o apelido do inferno? Qual é o apelido do Piperno? O homem lá falou. Qual? Eu não sei.
Qual é teu apelido? Não, é melhor não. Ah, ele é ridículo. Igualdade para Ele é ridículo. É melhor não. Quer que eu fale, Pipe? Não, né? igualdade. Eu vou falar que o cara acabou de falar. Close na cara. O cara acabou de falar pra mim na rua. Pô, ô, Jomir, beleza, Jomir? Eu falei, beleza, sei lá. Pô, adoro você e o Pisserni. Pisserni. Acho que é você. O Pisserni fez um belo Por debate. aproximação, Belo São trabalho. Caetano. Isso. Mas o Pisserni, então. Que tá falando? Ah, é. Então, da lateral direita. Moreira que tá lesionado. Pisserni. Rafinha, né? Pichani, falando. Pisserni, bom Nossa, lateral isso direito. acontece. São Paulo tem 5 laterais Isso acontece trazendo muitas 6. vezes em E o- clubes, pessoas que estão escondidas e que fazem um trabalho que as pessoas não percebem, aí as pessoas questionam, principalmente quando é famoso, né? Como o Muricy. Sim, aí fica uma... Também eu acho que às vezes, não é o caso do Muricy, por favor, porque às vezes não, vão contratar aí jogadores que servem como escudo. O São Paulo Sim. fez muito com o Rogério, com o próprio Muricy e tal. Sim. Raí. Não é todo ex-jogador que tem essa capacidade e não é também uma incapacidade dele. O cargo de gestão, por exemplo, tá aqui o pior gestor da história da humanidade, muito provavelmente, teria a menor capacidade. Alguns não têm, saco, mas é um nome, é um anteparo e tal. E se você se assessorar de boas pessoas, como faz o Flávio Prado, como ele acabou de falar aqui, né, que ele ouve muitas pessoas e faz o que vem pela cabeça dele. No fundo a responsabilidade é sua. É lógico, esse é o ponto. Eu dou Isso conselhos concordo. pra ele, mas ele exatamente. não segue. Ele Imagine não o segue. conselho do Bruno. Mas você segue os conselhos que o Flávio dá pra você, Bruno? Não. É mais fácil, porque isso aí... Olha. Nossa senhora, você lembra do quadro, nunca vou esquecer do quadro do Amigo da Onça. Lembra do Amigo sim, da Onça? é da Então, nossa época. Que era assim, ó, o amigo, o cara Aliás, não é tava, bem da sua época. o mas cara tudo bem, tava né? tirando uma foto e aí ele tá na beira da montanha. Aí o cara fala assim, tudo bem, ele falou, dá dois mas- passinhos pra trás. É o conselho do Bruno, é esse o conselho.